mestre em artes cênicas pela Universidade Autônoma de Barcelona. O Campus Barra recebe para a palestra o ofício do roteirista audiovisual, o homem que escreveu diversas séries da TV Globo, entre elas Justiça, indicada ao Emmy como melhor série dramática, e o resultado vai sair agora, no dia 20 de novembro. Então, a gente está torcendo já por ele, por toda a equipe. Tem passagem e prêmios no cinema, e também escreveu o livro, que está ali, ó, Palavra do Roteirista, para compartilhar conhecimento e experiências profissionais com vocês, Lucas Paraíso. Bom dia, gente. Obrigado, Anderson, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu também dou aula, sou professor, né? Assim, dedico um pouco uma parte importante da minha vida a ensinar e aprender, porque quanto mais eu acho que a gente troca, mais a gente abastece a nossa criatividade de munição para contar histórias, né? Estava conversando com o Anderson agora e ele estava explicando um pouco como é que funciona o curso e que vocês trabalham com publicidade e jornalismo, a grande maioria, certo? Eu me formei em jornalismo antes de me formar em cinema. Eu fiz jornalismo na PUC. Enfim, a minha trajetória, né, acadêmica. Eu fiz 4 anos de jornalismo na PUC, me formei como jornalista. Cheguei a trabalhar pouco com jornalismo, porque, a minha família tem muito jornalista e tal, e eu sempre quis ser jornalista, acho uma profissão muito difícil, e trabalhei um pouco com isso, mas eu ficava um pouco frustrado no jornalismo com essa coisa de ser uma história por dia. Quando a história era boa, dava vontade de continuar a história, né? Um pouco de aprofundar aquela história. E aí comecei a fazer um pouco de jornalismo, não digo investigativo, mas de ter histórias, que tivessem histórias sobre personagens. Os personagens sempre me interessaram muito, assim. A gente fez o Sob Pressão, que foi essa série que acabou em setembro. Então, também era outra série que me dava muito medo, porque a gente hoje vive no nosso estado, no nosso país, a falência de um sistema público que até pouco tempo atrás, por mais precário que ele fosse, ele ainda funcionava. Por diversos motivos políticos e econômicos, a gente chegou num lugar onde a saúde pública no Brasil está realmente num estado assustador. Eu tinha medo, eu sempre tenho medo, na verdade, das coisas, mas eu tinha muito medo de que as pessoas não aguentassem o tamanho da tragédia que trazia essa série, né? Assim, que aquilo de alguma maneira parecesse muito, você passa um dia super difícil de trabalho, você vai no hospital, sua vida já é difícil, você chega em casa e vai ver aquele troço. Então, assim, apesar de eu apostar muito no drama, eu também tinha um pouco de receio que tanto no Rebu, como no Justiça, como agora no Sob Pressão, é a prova de que a gente não pode subestimar um bom tema e a gente não pode subestimar o público, sabe? E a gente também não pode subestimar as nossas próprias certezas, né? Não que elas sejam absolutas, mas quando você trabalha, quando você cria uma série, um filme, se você não acreditar no que está fazendo, minimamente, é muito difícil você fazer alguém acreditar, né? Aí você me pergunta, mas como é que eu vou falar de um tema, por exemplo, que eu não me sinto à vontade ou que eu não entendo muito do tema? Quando eu fiz A Teia, é uma série policial. Eu nunca gostei de série policial. O Braulio que não me ouça, mas não era algo que eu achava que me despertava um interesse. Mas aí, como um profissional, o que você faz? Você vai atrás. Você vai assistir. Eu assisti todos os CSI da vida, todos o NYPD Blue da vida, séries policiais que eram, de alguma maneira, episódicas, que a gente chama, né? São histórias que se encerram dentro do próprio episódio, mas, ao mesmo tempo, também tinha um arco longo, né? Ao longo dos episódios, o personagem vai se desenvolvendo e tem uma história que se resolve ao longo de uma temporada. Vocês estão muito acostumados com isso, né? Assim, a geração de vocês já fala de arco longo, já fala de procedural, já fala de uns termos técnicos de seriado que a gente não falava, né? Que eu, na minha geração, eu fui educado com audiovisual sempre pensando no cinema. E aí, enfim, paralelamente a essa trajetória na televisão, esses trabalhos na televisão, eu também tenho trabalhos no cinema, né? Trabalhos no cinema são um pouco mais independentes, um pouco mais arriscados,
eu tento compensar um pouco a necessidade de ter que falar para um público muito grande na televisão, né? Quando o Sob Pressão é uma série que cada episódio passaram pela televisão, em média, 40 milhões de pessoas. Você pensar que uma coisa que você escreve vai ser vista para 40 milhões de pessoas, se eu pensar nisso enquanto eu escrevo, eu não escrevo. Porque é uma responsabilidade muito grande, né? No cinema, então, eu tenho tentado fazer um caminho um pouco diferente, até para que eu possa me desafiar, né? Até para que eu possa, em algum momento, eu acho isso sempre, mas, enfim, para que eu me lembre de que eu não sei fazer um monte de coisa. Tem uma coisa muito importante que eu preciso dizer, que é o fato de que assim, eu não sou diretor nem de cinema, nem de televisão, e não tenho a menor intenção de ser. Pode ser que daqui a 10 anos eu morda a minha língua, dirija alguma coisa e vocês digam, tá vendo? Sim, tudo pode ser, né? Mas eu nunca tive interesse em dirigir. Eu gosto mesmo de escrever. Não tenho capacidade para acordar durante uma filmagem ao longo de 6 semanas, às 5 horas da manhã, para gravar, para responder milhões de perguntas, os atores, os diretores de fotografia. Para mim é muito difícil, é muita zona um set de filmagem. Eu prefiro meu computador, a minha casa, o meu gato quieto, sabe? Não sei muito away, assim. E aí, paralelamente a essa parte da docência, quando eu voltei para o Brasil, em 2008, eu tinha passado 10 anos estudando, né? Jornalismo, depois cinema em Cuba, depois a pós-graduação, depois o mestrado em artes cênicas. E eu tinha lido muito livro, e eu tinha ouvido muito professor falar, mas eu sentia falta de ouvir os roteiristas falando. No Brasil, quando eu saí do Brasil, os roteiristas eram principalmente de novela, né? Assim, demorou um pouco para a gente conseguir profissionalizar e hoje ter roteiristas que só trabalham com séries e com cinema. Eu costumo dizer assim, para os meus chefes e para os meus parceiros, assim, a melhor maneira de você me aproveitar como profissional é você confiando em mim. Quando você confia na pessoa que está com você, e confia de verdade mesmo, assim, né? Não é, eu confio e não deixa a pessoa fazer, não delega o trabalho. Quando as pessoas confiam umas nas outras, e elas escolheram umas às outras por causa da sensibilidade que elas têm, do profissionalismo que elas têm, fica muito mais fácil de trabalhar. Porque eu dou aula na PUC de roteiro, no curso de cinema deles, eu dei aula na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, lá no centro, eu dou aula na Escola de Cinema de Cuba, onde eu estudei, eu volto todo ano para dar um curso específico lá, já dei aula na Espanha, porque eu acho que a formação, isso que vocês estão tendo aqui, é fundamental para qualquer tipo de desenvolvimento, não só profissional, mas como pessoal também. Eu acho que essa troca, a vivência que vocês têm universitária, ela é fundamental para muita coisa. E tem um argumento que eu costumo usar, que assim, eu nunca vi alguém me dizer que ficou mais burro por estudar demais. Entendeu? Assim, eu acho que a educação, a formação, ela nunca é demais. Você pode me dizer assim, professor, mas tem gente que não estudou cinema e faz cinema. Não tem problema nenhum, né? Assim, não necessariamente você precisa ter estudado cinema para fazer cinema. Mas eu acredito que qualquer formação, seja em cinema ou seja uma formação complementar na área de humanas, ela vai fazer com que o seu ponto de vista seja ampliado, que a sua sensibilidade seja ampliada. Então, assim, o importante é que aquilo fique bom. Se a ideia é minha, se a ideia é do Antônio, se a ideia é do Jorge Furtado, que é o autor da série, não interessa, né? O que interessa é que o produto fique bom e que, de algum lugar, isso também eu acho importante, você se reconheça naquele produto. Eu e o Antônio, a gente tem umas divergências muito boas, porque eu sempre gosto do final infeliz e ele sempre gosta do final feliz. Como Sob Pressão é uma série médica, que a gente está falando de vida e morte o tempo inteiro, a gente sempre tem um acordo que assim, a gente vai ter uma história feliz e uma história infeliz. E às vezes a gente muda. Às vezes ele é obrigado a escrever a história infeliz, e é super difícil para ele. Às vezes eu sou obrigado a escrever a feliz, o que é super difícil para mim também. Mas eu acho que a parceria dentro do trabalho do roteiro cinematográfico é muito importante. E, às vezes, no cinema, essa parceria é diferente porque ela geralmente é com o diretor, né? Apesar de, no Sob Pressão, a gente trocar muito também com o Andrucha e com a Mini, que são os diretores do Sob Pressão, no cinema, o seu parceiro não necessariamente é o roteirista, mas ele é um diretor.